Boa noite e bem-vindos a mais uma meia hora de bom ambiente. O nosso convidado de hoje, Peter Röbling, é mestre em Ciências, em Estudos de Desenvolvimento Rural e doutorado em Economia do Desenvolvimento e Recursos Naturais. Ambos os graus conferidos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. Atualmente é professor convidado do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro e é investigador principal no Wageningen Economic Research da Wageningen University and Research dos Países Baixos. O nosso convidado vai falar-nos sobre uma das suas muitas áreas de interesse dentro das Nature-Based Solutions, a eficácia dos telhados verdes na mitigação de cheias urbanas. Agradeço ter aceito o nosso convite para falar sobre um tema de que eu gosto particularmente. Confesso que tenho alguma expectativa com a sua apresentação, por isso, sem mais delongas, Peter, a palavra é sua. Muito obrigado, Ana, e muito obrigado à organização deste webinar. Deixe-me ver, tenho de então partilhar o ecrã. Ok, acho que é este. Muito bem. Ok. Então, deixe-me só pôr aqui em modo de apresentação. E aí vamos, muito bem. Ok. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado pelo convite para poder falar um bocadinho sobre os telhados verdes, e, em particular, e mais abrangentemente, os Nature-Based Solutions e como podem ser utilizados para enfrentar vários desafios que nos enfrentamos. Então, o mundo está a enfrentar vários desafios, as alterações globais, entre outros, o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e, o mais flagrante e mais conhecido, as alterações climáticas. Estes desafios se traduzem a nível das cidades em vários desafios específicos, como cheias, escassez de água, poluição do ar, calor, expansão urbanas, problemas de saúde, perda de habitats e perda de biodiversidade. Portanto, esses são desafios complicados que precisam de soluções para poder viver em cidades saudáveis e agradáveis. Uma dessas oportunidades que temos para enfrentar estes desafios são os Nature-Based Solutions. Os Nature-Based Solutions, portanto, são soluções que são inspiradas pela natureza, ou seja, todas as funções que a natureza tem e que pode dar benefícios para nós. Pronto, essas soluções são consideradas custo-eficazes porque não só fornecem benefícios econômicos, mas também ambientais e sociais. E também por serem soluções vivas, contribuem para cidades mais resilientes. Em que estamos a falar quando falamos de soluções baseadas na natureza? Pronto, temos aqui alguns exemplos, são os espaços verdes, azuis nas cidades, são os telhados e façadas verdes, também são as soluções, por exemplo, de reabrir rios canalizados, e outro exemplo é, por exemplo, a reabilitação de florestas e macrófitas. Hoje, portanto, vamos focar num Nature-Based Solution específico, que são os telhados verdes. E para isso vamos olhar para o caso de estudo de Eindhoven, na Holanda.
Eindhoven é a quinta maior cidade da Holanda, situada no sul da Holanda, com uma área de mais ou menos 90 quilómetros quadrados e 225 mil habitantes. O sistema de drenagem é combinado e só 28% deste sistema se encontra efetivamente separado. E a maior parte das superfícies da cidade são impermeabilizadas, como podem ver aqui no mapa, as áreas vermelhas e cinzentas. E também outra situação que se verifica em Eindhoven é que muitas das linhas de águas que atravessam a cidade são canalizadas. Isso causa problemas com escoamento das águas. Pronto, ao longo das últimas décadas aconteceram vários problemas com cheias, muitas tempestades fortes e eventos de precipitação intensas que resultaram em inundações em várias partes da cidade. Para poder, então, avaliar a eficácia dos telhados verdes, então recorremos a uma abordagem de modelação, onde comparamos um cenário base, ou seja, a situação inicial, com o sistema com os telhados normais, como temos, e o cenário com telhados verdes. Pronto, nesse caso temos dois cenários, onde todos os telhados planos de menos de 2.000 metros quadrados são convertidos em telhados verdes, e um outro cenário, o cenário 2, onde 52% dos telhados planos em zonas industriais é convertido em telhados verdes. Para poder avaliar, portanto, a eficácia destes telhados verdes, utilizamos o modelo 1D, 2D, que liga, portanto, o sistema de drenagem superficial das águas em combinação com o escoamento pelas condutas. Nessa situação, o que normalmente fazemos é que trabalhamos com eventos típicos que podem acontecer e que são mais flagrantes e como um período de retorno diferente. Então, temos 3 períodos de retorno, nesse caso, ou seja, uma precipitação, um evento de precipitação que acontece uma vez em 5 anos, ou seja, menos grande, e, por exemplo, um evento de precipitação que acontece uma vez em 100 anos e que realmente é bastante intenso, como podem ver aqui no gráfico. Então, correndo o modelo e comparando a simulação base com os cenários dos telhados verdes, então podemos observar aqui vários elementos. Primeiro, portanto, que no cenário base, enquanto a intensidade do acontecimento do evento é maior, obviamente a área inundada também vai aumentar, de 2, quase 3 quilómetros quadrados para 8, quase 9 quilómetros quadrados. Quando implementamos, portanto, os telhados verdes, podemos ver que a área de inundação diminui e, como podemos ver aqui para a situação de um evento de retorno de 10 anos, que a área inundada diminui em mais de 1 quilómetro quadrado.
O que também podemos ver aqui é que o cenário 1, ou seja, onde mudamos todos os telhados planos com menos de 2.000 metros quadrados para telhados verdes, é o mais eficaz. Isso também tem a ver com o facto que estes telhados, ou este cenário, converte a maior área. Outro elemento que analisamos é, obviamente, a distribuição desta área inundada. E como podemos ver aqui nos mapas aqui embaixo, e está aí como círculos identificados, as áreas com mais impacto. Essas correspondem também com as áreas mais impermeabilizadas. E, portanto, podemos ver que, comparando o cenário base com o cenário 1, por exemplo, que a área inundada diminui o mais nestes círculos. E, obviamente, como podemos ver, entre mais severo o evento, este impacto é menos grande. Outra vez, o cenário 1 representa a maior diminuição nas áreas inundadas. E como podemos ver aqui, para o bairro 112, por exemplo, podemos ver que a área de inundação diminui percentualmente em grande parte. Outro elemento considerável aqui, ou seja, não só a área de inundação, mas também a altura da água, que é um fator importante. Então, a maior redução, novamente, podemos observar para o cenário 1, onde podemos ver que a área, para o caso do bairro 112, por exemplo, que a altura da água diminui de 6,8 para 6,4 centímetros, por exemplo. Portanto, é uma diminuição de aproximadamente 10%. Muito bem. Sim. E, finalmente, o último indicador que utilizamos para avaliar a situação das cheias é também a velocidade da água. Isso tem a ver com o risco que corremos quando temos uma inundação. Pronto, na Holanda, como todos sabemos, é bastante plano, portanto, a escorrência da água não é com grandes velocidades, mas mesmo assim notamos aqui que o cenário 1 é o cenário onde a diminuição na velocidade de escoamento é maior. Portanto, podemos tirar aqui várias conclusões. Primeiro, que os telhados verdes são bastante eficazes em reduzir o risco de cheias, reduz a área de inundação, reduz a profundidade da inundação e também reduz a velocidade de escoamento das águas. Esta eficácia depende de dois fatores importantes. Primeiro, a área de implementação dos telhados verdes e também a severidade do evento. Como conseguimos ver que os eventos menos graves e mais frequentes, os telhados verdes são mais eficazes do que eventos muito severos e pouco frequentes, porque a capacidade dos telhados verdes não é suficientemente grande para lidar com estas quantidades de água. Mas não é só isto. Os Nature-Based Solutions são desenhados para não só fornecer estes serviços de redução de cheias, mas também outros serviços como melhoria da qualidade do ar, a redução da temperatura e também criar um ambiente mais agradável e mais saudável. E com isto, queria terminar e agradecer. E abro para as perguntas. Obrigada
pela apresentação. É claramente vantajoso ter uma mudança significativa no nosso edificado. Vamos passar agora à fase de perguntas. Eu relembro aos nossos espectadores que podem colocar as vossas perguntas através do Facebook. Já aqui temos algumas. Eu sei que nós temos uma outra convidada, que é uma investigadora também da Universidade de Aveiro, que trabalha com o Peter Hobling, que é a Sandra Costa, que convido que se junte a nós. Para começarmos então as perguntas. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Então é assim, nós já temos aqui algumas perguntas no Facebook. Eu começo por perguntar que, tendo em conta que grande parte, isto é uma pergunta do Marques, tendo em conta que grande parte do edificado das nossas grandes cidades portuguesas são edifícios antigos, existe provavelmente algum desafio para implementar telhados verdes nesse tipo de edifícios. A minha pergunta é, tendo em conta esta, é como é que nós podemos implementar em que tipo de edifícios é que nós deveríamos implementar este tipo de cobertura? É mais favorável implementá-los em edifícios industriais e em telhados de prédios de escritório que já são planos e que já estão, vá lá, pré-feitos ou pré-formatados para esse tipo de cobertura, do que estarmos a investir em grandes projetos de engenharia em prédios antigos que não têm provavelmente condições para isso. Até porque, tanto quanto eu sei, há uma carga significativa de implementação dessas coberturas, que julgo que estaria à volta de 120 quilos por metro quadrado a básica, ou seja, aquela que é a suave, vá lá, com relva, por assim dizer, ou plantas miúdas, e isso é significativo para um prédio antigo. O que é que vos sei dizer sobre isto? Sim. Sim, é um facto que, obviamente, o peso do telhado verde é maior do que sem nada. E, de facto, pronto, isto tem que ser avaliado, obviamente, por um perito para ver se é preciso fortalecer ou reforçar, digamos, pronto, Estrutura. a estrutura, exatamente. E isto, pronto, esta é uma parte. É importante que seja em telhados não muito inclinados, porque senão se escoa com uma precipitação, também não é muito vantajoso. Mas pronto, se pode adaptar, digamos, mesmo prédios existentes a esse tipo de estrutura. Ou seja, os prédios mais recentes que não têm cobertura de telhado propriamente tradicional e que tenham placa corrida, que sejam mais planos e que não tenham ocupação, basicamente na parte de cima. É mais este tipo de edifícios que pode ser intervencionado. Pode ser, às vezes o que acontece com os prédios novos e principalmente nas áreas industriais e que são construídas de forma muito económica, a dizer assim, e portanto muitas vezes não são desenhadas para, digamos, ter muito mais carga do que aquilo que é uma precipitação, pronto. E, portanto, e já aconteceu aqui mesmo na Holanda o ano passado, há 2 anos atrás, que com mais neve do que habitual e com gelo, que efetivamente caiu o telhado todo. Isso foi um prédio novo.
Portanto, de qualquer forma, tem que ser revisto por um perito para ver o que deve ser feito. Ok. Ah, ah, atualmente os telhados não são aplicados por sistema, ou seja, esta técnica não é aplicada de uma maneira generalizada. Acham que isto passa muito por influenciar vá lá, o setor da construção e da arquitetura e o público em geral, para, no fundo, dinamizar o tema transversalmente? Ou passa mais pela legislação, ou seja, aplicar um bocadinho a obrigatoriedade de estar previsto na construção já uma cobertura que seja de certo modo, que esteja de certo modo preparado ou para telhados verdes, ou eventualmente, eu não sei se é possível compatibilizar a instalação de painéis solares com telhados verdes, até para servir de sombreadores, não sei, isto é uma ideia que eu depois de ler o que li achei que era capaz de ser possível compatibilizar, mas pronto, é necessário legislar ou acham que é possível influenciar o setor da construção e da arquitetura? Pronto, sempre há várias formas para atingir o objetivo e legislação é e outra forma é incentivar a adoção. Neste momento, ou já está a mudar, mas ou há uns anos atrás não tínhamos o hábito de construir desta forma e, portanto, também os construtores não estavam muito, digamos, habituados nem interessados em fazer isto. Agora, pronto, há incentivos económicos e na cidade de Eindhoven, de facto, pode aplicar para um subsídio para realmente instalar um telhado verde. E isto aos poucos, também como o que é importante é saber se, sim, senhor, se podemos construir um telhado verde por cima do nosso prédio para não cair. Mas depois também saber, pronto, quanto é que custa, como funciona como manutenção e quanto me custa isso todos os anos. Então, esse tipo de informação e conhecimento tem que ser partilhada e dada às pessoas que estão interessadas nesse tipo de solução. E pronto, no meu caso aqui na minha casa, de facto, ano passado o proprietário colocou aqui telhados verdes nas casas. E, portanto, está a mudar e, de facto, faz diferença. Faz diferença, sim. Noto muito mais biodiversidade, noto mais pássaros do que habitualmente, mais borboletas também. E realmente é interessante notar isso. Eu tenho aqui uma pergunta do Facebook, do Alexandre, que pergunta como é que os cidadãos podem beneficiar dos telhados verdes, além das poupanças de climatização, que são evidentes, não é? Relativamente ao arrefecimento e ao aquecimento das casas. Falou agora na biodiversidade aumentada, é verdade, e que mais? Sim, pronto, acho que um elemento importante para os residentes é de facto que cria um ambiente agradável em termos de vista, em termos de biodiversidade. Também resulta num ambiente mais ameno. No verão notas nitidamente que em comparação com um telhado preto e plano que é muito menos quente. Isto traz vantagens, obviamente. E pronto, também depois temos aspectos como captação de carbono, temos, sim, há, como se diz, evidências que também resultam em maior qualidade do ar. Portanto, também são elementos que são vantajosos. O material destas coberturas, pergunta ao Filipe Sousa, é reciclável ou reutilizável? O material que é usado na cobertura, eu suponho que seja as impermeabilizações, isso é material,
É já o que é usado hoje em dia nas impermeabilizações normais ou não? Pois isso tudo depende com que material é construído. Ou seja, pode ser construído com material reciclado e pode ser com não reciclado. Neste caso, por exemplo, aqui na nossa casa, de facto simples, pronto, é plano, portanto é tudo material orgânico, são pedrinhas e terra. Não foi necessário impermeabilizar nada. Porque já estava impermeabilizada à partida. Exatamente, foi relativamente fácil, de facto. Perguntam também o Emanuel Miranda se as espécies de plantas que são utilizadas nos telhados verdes são normalmente originárias do país e se faz sentido em Portugal implementar telhados verdes com plantas aromáticas e arbustos mediterrâneos. Eu sei que inclusive há telhados que são convertidos em hortas, em hortas urbanas, não é? Normalmente também têm a rega implementada nos telhados, não? Porque nem sempre chega para o verão. É uma pergunta também do Emanuel Miranda. É implementada a rega nos telhados? Pronto, tudo depende do tipo de telhado verde. O telhado mais simples utiliza plantas de forma geral e de preferência autóctonas, porque são mais resistentes e mais resilientes para os climas que temos, não é? E, portanto, também não precisam de irrigação, porque conseguem sobreviver perfeitamente bem nessas condições. E já Se agora, queremos diga, queremos diga. utilizar para fins, digamos, mais produtivos, podemos crescer certas plantas que, sei lá, produzem frutas ou sementes, ou seja o que for. Pronto, nesses casos, já é mais especializado, se quer precisar de água a certas alturas, pronto, nesse caso, eventualmente tens que irrigar, mas já é outro, Já é é outro outro nível sistema. de... Ok. O Ismael Renda pergunta se verifica um aumento do valor do imóvel quando se realizam obras deste tipo. Uhum. De facto, há estudos sobre isso também e, obviamente, quando estão bem implementados e com boa manutenção, eh, podem resultar uma subida, portanto, no valor imobiliário por volta de 5%, mais ou menos. Ok. O Hugo Marques pergunta se há algum estudo que demonstre a percentagem de edifícios que poderiam ser usados para implementar telhados verdes em Portugal. Excelente pergunta. Não. É muito relacionado com a primeira pergunta, ou seja, depende dos edifícios, se são preparados para poder lidar com este peso adicional, tanto sim, quando está seco e como Com o água. evento de precipitação. Se, então é a estrutura e também se são mais ou menos planos, pronto, e isso pode ser calculado, presumo eu, pelo menos aqui na Holanda, por exemplo, em Eindhoven o município tinha todos esses dados no sistema SIG e podíamos identificar muito rapidamente quais os telhados que podiam ser Aproveitado. considerados, exatamente. Em Portugal, eu não sei dizer e acho que a Sandra também não. Acho que dificilmente deverá haver, porque penso que não deve haver esse tipo de informação em formato que seja acessível, ou seja, dificilmente deverá saber-se como é que são os edifícios e quais os que poderão ser implementados um telhado verde. Tenho Isso algumas seria, dúvidas.
isso seria preciso fazer um levantamento a nível nacional, não é? Pois, sim, possivelmente das características. Assim, à partida, se calhar nenhum edifício está preparado para receber um telhado verde, ou seja, necessitará sempre de algum reforço a nível estrutural para receber, mas isso terá que ser feito mesmo um levantamento. E Ok. como a maioria dos edifícios também são, é claro, privados, será ainda mais difícil. No caso em Eindhoven, essa informação já está Já está sistematizado. já, assim, o município tem tudo bastante, um levantamento bastante exaustivo de todos os edifícios e como é que eles são constituídos. Cá em Portugal não sei se haverá, mas pronto, também estamos a falar só de uma cidade, é diferente da escala de um país, não é? Claro, que obviamente. Bem, nós terminámos já o nosso tempo, já estamos a entrar fora de horas, mas pronto, é um tema que efetivamente tinha muito mais para ver. É pena, mas vamos ter que terminar. Eu agradeço aos nossos convidados o valioso contributo na divulgação do tema das coberturas verdes. Convido todos os nossos ouvintes para acompanharem o próximo Meia Hora de Bom Ambiente sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, na próxima quinta-feira, dia 13 de maio. E relembro também, mais uma vez, a importância da participação cívica nas ONGs. É mais do que o valor da sua cota, é o peso da sua voz perante os decisores políticos. Mais uma vez, obrigada aos nossos convidados. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigada.